Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar da vitória do Palmeiras sobre o Al-Ahly, 2-0. O primeiro gol foi contra, o segundo gol foi do Flaco Lopes, que entrou e decidiu a partida, bateu bonito, sem chances para o goleiro. O Palmeiras venceu com autoridade, jogando bem, e agora tem o Inter Miami pela frente para garantir a vaga aí nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. Vamos trazer aí o Maravilha, o Souza, o Veloso, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Vamos para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. Palmeiras, como é que é? Como é que estão as coisas aí? Perspectiva para esse próximo jogo? Oi, Fê, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente. Prazer trocar figurinha aqui contigo nos Donos da Bola. Estou em Greensboro, na Carolina do Norte. Como você bem disse, é a sede do Palmeiras. O Verdão fica nesse vai e volta, né? Faz uma viagem de 1h30, quase 2 horas depois das partidas. E a equipe da Band, a mesma coisa. Nós pousamos por aqui no período da manhã. O Palmeiras já fez um treino. Esse treino depois do jogo, geralmente, é com a participação daqueles jogadores que atuaram por menos tempo, que estão melhores fisicamente, e aqueles atletas que foram titulares, que tiveram uma minutagem maior, ficam na parte interna do hotel em que o Palmeiras está hospedado, fazendo um reforço físico. Eu tenho informação para trazer para vocês em relação ao Aníbal Moreno, mas antes, só para complementar esse debate, né, das substituições que o técnico Abel Ferreira fez, e que foram sim muito acertadas, mas na coletiva ele disse que não foram escolhas técnicas, ele não considerou que estava precisando mudar necessariamente. Ele disse que foram escolhas para refrescar a equipe. Tem até as aspas certinhas dele aqui, foi a terceira resposta dele na coletiva. Ele disse, não foi por estar a jogar mal nem bem, se referindo aqui ao Vitor Roque e ao Rafael Veiga. Estavam mais ou menos todos iguais. Era para refrescar a equipe. E como vocês bem vinham comentando aí no estúdio também, não é comum o técnico Abel Ferreira fazer esse tipo de mudança. Os auxiliares foram contra, mas segundo o Abel, a ideia era poder contar com jogadores mais avançados, em condições físicas melhores, porque o calor lá no MetLife, lá em Nova Jersey, era muito intenso. Para a gente complementar aqui, mas sigo à disposição de vocês, só uma informação em relação ao Aníbal Moreno. Vocês devem se lembrar que ele deixou o gramado ontem, sentindo dores na coxa, e esta sexta-feira vai servir justamente para reavaliar o volante. Ele que foi um dos destaques da partida, entrou muito bem, aliás, está muito bem há bastante tempo já no Palmeiras. O que eu ouvi é o seguinte, que não tem risco de ser grave, o que eu consegui apurar é que não existe a possibilidade do Aníbal Moreno ter sofrido alguma lesão ou ter algum problema maior, mas que ele é sim dúvida para o próximo jogo do Palmeiras, que vai ser na segunda-feira contra o Inter Miami de Lionel Messi. Fernandinho. Olha, Gabi, acho que é muito importante, a gente está falando de calor, de desgaste, e onde o Palmeiras jogou ontem, nessa época do ano, é muito úmido ali do lado do Rio Hudson, Nova York, Nova Jersey. Eu queria que você falasse, como é que você não correu, mas trabalhou, tem que falar, como é que você sente esse tipo de calor? É diferente da nossa alta temperatura aqui, o termômetro estava alto, mas a umidade faz uma diferença muito grande. E essa região dos Estados Unidos, como na maioria do verão americano, ele é muito seco. Fica ruim até para falar, o nariz seca, é uma situação delicada, a pele fica seca. Como é que você pode, para quem está em casa, para quem não conhece essa região, tentar trazer um pouco, clarear um pouco mais essa diferença do calor? Porque não é só o sol, são as condições climáticas que são bem diferentes do que nós estamos acostumados. Fê, sabe quando, para explicar para quem tá em casa, né, quando rola aquela chuvona forte, mas é um dia quente, aí você fala, nossa, não tá só calor, tá abafado. É basicamente essa a sensação que a gente teve lá em Nova Jersey, e até um pouco diferente aqui da Carolina do Norte, em Greensboro, onde sim, é muito calor, é constante, mas em Nova Jersey especificamente, essa questão da umidade, ela é mais perceptível, como você falou. E aí, fisicamente, o que eu percebi, e aí os atletas sentem
também o dobro, não é? Pelo desgaste físico muito maior do que nós, né, da imprensa, os profissionais, os repórteres, os cinegrafistas. Os jogadores devem ter sentido, como a gente sentiu, uma dificuldade de respirar. A desidratação é uma coisa muito presente, constante. Você precisa ter bastante atenção para beber bastante água. A sensação é de que o nariz fica muito congestionado e pela oscilação, não é? Você está num ambiente muito quente, depois entra no carro, num aplicativo de transporte ou no caso dos jogadores, no ônibus, com ar-condicionado, gelado. A saúde sente tudo isso, né? Esse foi até um assunto sobre o qual a gente conversou com o goleiro Everton no começo desta semana, antes da partida, porque assim, no primeiro jogo, não é, contra o Porto, o clima em Nova Jersey era outro, era frio, chuva, vento, e aí, nesta segunda partida, a expectativa era de temperaturas muito elevadas, e foi exatamente o que aconteceu. Então a gente perguntou, e aí, como é que fica essa preparação? E olha, haja imunidade, viu, Fernandinho? Ele fez até uma comparação, dizendo que no futebol brasileiro ele já tem que viajar muito, né, por causa do Brasileirão, indo para várias regiões do país, cada hora numa temperatura diferente, mas eu tô para te falar que as condições climáticas de Nova Jersey, elas não é que preocupam um pouco mais, mas talvez incomodem mais pela questão da umidade. É abafado e até por isso o técnico Abel Ferreira quis fazer mudanças para ter quem está lá na frente, no caso o Flaco Lopes, que entrou, fez o gol, arrebentou, um pouco mais fresquinho para conseguir essa vitória contra o Al-Ahly, viu? Ô, Gabi, uma coisa interessante é porque você falou do ar-condicionado, do carro e tal, mas o vestiário é uma geladeira, cara. O vestiário é uma geladeira. Então o cara sai de 800 graus, vai pro vestiário, volta. E, Gabi, uma coisa, pelo que você tem visto aí do treinamento, com certeza já havia essa projeção do Abel em algum momento. É lógico que eles não estão mostrando muito do treino, mas em algum momento alguém vai, como disse o Veloso, alguém vai ter que ser o carrapato do Messi. Tem ideia de quem poderia ser? Se pode ser alguém que não estava jogando ou alguém que está jogando que não vai fazer nada, ele só vai grudar no Messi. Já tem esse desenho? Existe essa perspectiva? Vai ser individual essa marcação? Como é que é? Olha, Fê, no começo os jogadores contavam pra gente assim, a gente só vê uma partida, né, um adversário por vez. Depois eles começaram a revelar que lá no Brasil o técnico Abel Ferreira já estudava os adversários desta Copa do Mundo de Clubes. Mas é lógico que nesses dias de treino que antecedem a partida de segunda-feira, a gente fica com a marcação mais cerrada para saber quem vai ser esse tal desse carrapato que você falou. Então não, a gente não tem essa informação, não tem esse desenho, até porque o treino de hoje aconteceu com jogadores que não são os titulares, são aqueles que atuaram por menos tempo contra o Al-Ahly, mas eu ouvi alguém aí dizendo que pode ser o Aníbal Moreno, pode ser, se ele tiver condições físicas, mas como eu trouxe para vocês, ele é dúvida. Se tem alguém, um zagueiro, que eu acho que vai ficar bem atento também nessas ações, é o Gustavo Gomes, que até agora fez 2 partidaças sem deixar passar nada, muito, muito, muito talentoso o zagueiro paraguaio, mas não sei se o Abel Ferreira como ele vai escolher, quem ele vai escolher, quem sabe no treino de amanhã, quando pela primeira vez, depois da vitória contra o Al-Ahly, todos os jogadores vão estar aqui no gramado da Universidade da Carolina do Norte. A gente não tem algum spoiler de quem vai receber essa missão, ou missão difícil, marcar o argentino, né, Fernandinho? Legal. Muito obrigado, Gabi, o nosso cinegrafista Alexandre Ribeiro, cabeça. Continue o trabalho por aí. E essas universidades americanas, elas inspiram. Para quem não conhece, são enormes, com um espaço maravilhoso, um centro de cultura, de formação. Acho que é muito importante aí essa simbiose do futebol junto com universidades. E a gente entende porque essas universidades e os clubes se preparam nas universidades, porque é muito forte o apoio universitário dentro de qualquer modalidade esportiva. Muito obrigado, Gabi. Bom trabalho para você e para o Cabeça aí. Qualquer novidade, volta por aqui, tá bom? Valeu, Fê. Boa sequência de programa para vocês. E é realmente tudo isso que você falou, viu? Aqui a gente está na frente de um dos campos principais, não é? Que tem várias modalidades, vários assuntos realmente, vários temas, vários cursos, melhor dizendo, das universidades e também espaços esportivos. Até por isso o Verdão escolheu essa cidade e a Universidade da Carolina do Norte. Beijo para vocês, bom programa. Obrigado, bom trabalho aí, Gabi. Eu fui numa universidade em Boston, cara, tinha um campo de futebol coberto para eles poderem treinar no inverno. É um negócio. É frio. Boston é muito gelado. Veloso, essa situação que você levantou de marcar o Messi e ter um carrapato nele, individualmente, um só serve, vai ter que jogar com dobra, aí você abre espaço para outro. Esse que é o problema. Como é que você vai tomar uma decisão dessa, né?
Assim, Ainda mais como a não Gabi é comum, falou, o né, Aníbal Fernandinho? não está 100%, não sabe se vai. E aí, quem Mas seria legal, né? Aí seria Emiliano. Argentino. Emiliano Martinez. Aí seria Emiliano que entraria automaticamente no lugar do Aníbal. Assim, não é normal hoje em dia você ter uma marcação individual. A gente não vê isso acontecendo. Só que os times que o Abel treina, o Palmeiras, por exemplo, muitas vezes tem uma marcação individual mesmo. Ele encaixa o time e cada um pega o seu. Quando o Palmeiras não tem a posse de bola, ele encaixa no adversário e cada um pega o seu. E às vezes não há essa troca, porque quando o jogador sai do setor e vai buscar uma bola, a gente percebe que o marcador vai junto. Então não tem essa troca. Por isso que eu acho que pode acontecer. E aí seria o Aníbal, porque não vamos esquecer que tem o Suárez também, né? Então o Suárez é o mais adiantado, o Messi é o que joga ali flutuando, né? E aí você teria que ter alguém ali que seria o primeiro volante, que hoje, nesses 2 últimos jogos, seria o Aníbal Moreno. Um só é o suficiente, Souza? Tem que ter uma dobra, aí você tem que, de repente, fazer um outro sistema para poder... Tem que ter alguém lá na frente para ajudar a marcar ali. Suficiente não é, mas só em a bola não chegar nele, já é meio caminho andado, entendeu, Fernandinho? Ele é o principal jogador do time, não só pelo gol que fez ontem, mas pelo decorrer do campeonato, quando a bola chega no pé dele, dispensa comentário. E assim, é evitar fazer falta, né, Fernandinho? É evitar fazer falta porque aí a gente sabe que ontem foi decidido assim. É um cara diferente, apesar da idade. Escutei a entrevista do Mascherano falando ontem ainda da gana dele de ser um cara muito competitivo ainda, pela idade, né? E é um cara diferente. Esse cara precisa ser marcado de perto, porque ele só precisa de um espaço, um centímetrozinho para ele achar um jogador, para ele bater na bola, para ele fazer o que ele fez durante a vida dele toda e ainda faz. Decidiu o jogo ontem, né, Fernandinho? O Inter a gente estava dando aqui no começo que era... Foi de virada ainda. Né, não ia nem classificar. Perdendo, né, e corre o risco, né, ainda de classificar ainda. Né, então, é um cara diferente, precisa ser marcado de perto. Eu acho que, na hora que falta bem batida, eu acho que tem que ser aquele tipo de marcação de miss. Não a de hoje, né? Antigamente. Hoje Como é que é? Antes você tava a mãe, tava... Né, a missa, agora não, agora vamos que vamos, é mais liberado. Mas aí ficando o Aníbal, e talvez encostando, né, o Rios, mas seria legal porque vai ser um time, vai ser um jogador estrangeiro marcando o Messi. Ou vai ser o Martinez, ou Aníbal Moreno, ou o próprio Rios. Se enfrentaram agora há pouco, se enfrentaram agora Eliminatória, nas eliminatórias, né? Pois é, e o Rios, os argentinos, não sei porquê, tem uma bronca do Rios, que é um negócio maluco, alguma coisa que aconteceu lá. Vamos aproveitar, ouvir os personagens do jogo. Vamos ouvir primeiro, nós falando do Messi, vamos ouvir a zona mista dos jogadores do Palmeiras, que o Piquerez cita essa situação de marcar o Messi. Vamos dar uma olhada. O Palmeiras viveu, né? Eu acho que dá para os 4 para seguir em frente sim, Fernandinho. Acho que eu estava com desconfiança mais com o Fluminense mesmo, mas depois do empate contra o principal adversário... Eu acho que a maior dúvida era o Botafogo pelo grupo, né? O Botafogo. Não está classificado ainda, mas agora não, agora eu acho que esse é o grande problema do brasileiro, Fernandinho, é você manter a concentração em todos os jogos. Pode prestar atenção. Quando é Mundial de Clubes, que é em dezembro, o primeiro jogo sempre é o mais difícil. É um time menor... Você tem que entrar na competição. Entrar na competição. Você pode ver o próprio Botafogo. O Botafogo quase perdeu o primeiro jogo. Né? O John fez uma defesa no último minuto. Ontem, o Botafogo era um time totalmente diferente. Ontem uma bola que explodiu no peito dele, incrível. Você manter, o brasileiro tem que aprender isso com o europeu, né? Saber manter a regularidade, todos os jogos da mesma forma. Eu acho que se fazer isso, a chance de a Inter é até ir mais longe. Né, Veloso? Isso mudou a hierarquia das possibilidades brasileiras? Não, eu acho que agora está legal. Eu acho que os 4 vão para frente. Porque no começo você acreditava em alguém? Eu acreditava mais no Flamengo só, que fosse à frente. Mesmo com o Palmeiras com esse grupo aí dele? Não, eu achava que era Flamengo e Palmeiras, os dois. Achei que Botafogo não ia a lugar nenhum e Fluminense a lugar nenhum. Mas que o Palmeiras e o Flamengo iriam se classificar. E agora? Agora, eu continuo, não com aquela ideia de só os 2 clubes. Eu vejo que, desses outros, o Botafogo vai agora. Acho que o Botafogo vai, Fluminense é dúvida, Palmeiras vai e o Flamengo também vai. De repente, as teorias e as verdades, elas mudam de rumo, né? Vamos dar uma olhada no desempenho aqui, até esse momento do Mundial, numa comparação entre sul-americanos e europeus. Vamos lá, América do Sul, Europa. 13 jogos...
Até esse momento, Europa com 13 jogos, Sul-América do Sul com 8. Foram 5 vitórias de sul-americanos, 6 vitórias de europeus, mas a proporção de jogos é diferente. Se você levar a proporção de jogos, os sul-americanos estão melhores. Empates, 3 empates contra 5 europeus, nenhuma derrota de time sul-americano, 3 derrotas das equipes europeias. A gente vê o troféu da direita aqui, que é a Taça da Champions League, a famosa orelhuda, e a Taça da América do Sul, da Libertadores, que também é muito desejada por aqui. Veloso, é o que você falou, final de temporada, N situações, começo de temporada para eles, né? Final. Não, para nós, meio de temporada, e eles vão começar a temporada. Vieram no final de pré-temporada, né? Esse torneio não é pré-temporada, né? Não pode ser encarado assim. O City está encarando assim. O Guardiola já falou, inclusive, que ele vai usar o Mundial como pré-temporada. Então, a gente não pode também desvalorizar os jogos que os brasileiros estão fazendo, mas a gente tem que entender a realidade do europeu. Mas o Guardiola não ganhou nada. É o único ano que o Guardiola chegou no City, não ganhou nenhum título, ele tem a chance de ganhar um, cara. Mas é por isso que ele está dizendo que ele vai preparar o time no Mundial, porque teve férias, eles voltaram e estão começando a treinar agora. Por isso que existe essa disparidade nesse momento. Mas esse é o problema deles também, igual o Paulista aqui, Fernandinho. Quando começa o Paulista, que os grandes estão atrás dos menores pela condição física, o problema é deles. E é assim lá também. O brasileiro se preparou para esse Mundial. O europeu está tentando encontrar o melhor ritmo, melhor condição física, e nesse momento aqui os sul-americanos estão num momento melhor mesmo. Te surpreende de os sul-americanos estarem com um desempenho melhor que os europeus? Eles estão bem. Agora, esse discurso aí desses europeus, o detalhe é o seguinte, eles têm um elenco maior, né? Então eles podem se dar ao luxo de tirar colocar aquele. Não é o nosso caso aqui. O Palmeiras e o Flamengo têm. Mas não tem igual, o nível deles não tem. Falar que tem é mentira. Eles têm elenco melhor. Você tem razão nisso. Mas... Eles têm um elenco muito maior e melhor. Aqui você tem, por exemplo, 15 bons. Lá você tem 20. Eu falo que eu digo, 4, 5 de sobra aqui que você pode contar. Sai um, entra o outro. Caras que fazem diferença. Mas eu quero que eles não vençam nada, né? Eu quero é mais. Eu quero que eles não joguem nada. Eu não estou preocupado se eles estão lá no começo, no final, lá na janela, na porta ou lá no portão. O que importa é que a gente ganhe, né? É que a gente ganhe. Não importa. Vamos ver o Abel Ferreira fazendo, o Renato Paiva com o Cemitério e companhia, o Renato cantando aqueles quais, né? O Felipe Luiz lá, o técnico, que agora vai dar, que ele conhece, que teve lá, que teve aqui. Vamos ver, isso que a gente espera, né? Daqui para frente, como diria Roberto Carlos, vai ser tudo diferente. Aí eu quero ver se o Palmeiras é tudo isso, se o Flamengo é tudo isso, né? Se esse Manchester é tudo isso. Já está diferente, né? Daqui para frente. Não, mas ele já melhorou. Agora... uma expectativa totalmente derrotista dos times sul-americanos. É importante. E a bola está provando que não é isso, né? E eles se colocarem no lugar que a gente estava, né, Fernandinho? Porque sempre tá que a gente enfrentava, né? Sempre É. que a gente enfrentava um europeu, a gente estava no final de Nós temos resto de feira, né? final de temporada, pô. Resto de feira. E Então eles agora no meio da eles no temporada. meio da temporada voando. E mesmo assim eles não queriam jogar. Entendeu? Então agora se colocou todo mundo teoricamente no mesmo nível, ou eles na mesma proporção de a gente está vendo como está. Isso levanta uma tese muito interessante que o torcedor não costuma levar em consideração. Faz a diferença o momento de preparação, o momento que você está competindo ou o final de uma temporada. Isso fica claro pelo que a gente está vendo aqui e pelo que vinha acontecendo. Porque tem muita gente que fala, isso é papo furado, não tem nada a ver. Está mostrando que tem a ver, né? Na prática, né? É, Na prática, tem porque jeito. eles estão voltando de Tem a ver, férias, não tem o que fazer. tem um tempo de treinamento, de preparação, e os times brasileiros estão aí com 5 meses de campeonato, já no brasileiro, já foi o regional. Copa do Brasil. Então, dá uma diferença enorme. A gente está vendo isso. E O que eu quero só é que o Bayern dê uma ralada no Boca, aí eu vou ficar feliz. Por quê? Não, Você não gosta do Boca? não gosto. Não tem nenhuma simpatia. Eu quero que eles joguem de um 7 ou 8 de novo. Eu gosto do Boca, cara. Já fiz Pô, vários time jogos chato, na Bomboneira. né? Ele já É quis- isso, é legal. já É quiseram um fazer- futebol diferente. Não, já é uma, quiseram fazer uma emoção gol. Eu diferente. também gosto, mas eu Foram queria que fosse um entrevista. 9 também hoje. O Fernando. Bayern? O Bayern, Igual o 9. último Eu jogo? gosto deles, 10 a mas bem 0. longe de mim, entendeu? Lá atrás.
Eu quero que eles tomem só uns 6, aí ficaria legal. É porque você não jogava contra os argentinos. Eu fui em vários jogos. Na Bomboneira eu fiz vários. Eu não levei pancada, mas eu levava cusparadas da torcida, empurrão da polícia, ameaça de torcedor. Eu já narrei o jogo lá, cara que roubava até minha mala. Eu narrando o jogo, o cara roubando a minha bolsa. Negócio legal. Eu falava, sabe, eu lá narrando e o cara levando a mala, eu segurando a mala, entendeu? E aí eles colocavam a gente lá atrás do gol. Aí era baixo, se eu fico alto, eu não vejo. Se eu sento, eu não enxergo. Esse é o tratamento para a imprensa. Você sabe que você atrás do gol, você não enxerga nada. Nada vez nada. Eu ia fazer jogo na Bomboneira e o banco ali, cara, fica embaixo da arquibancada. Cara, toda hora que eu filmava o banco de reserva, eu parecia que eu era jogador. Eu tava atrás dos caras, que se você... Primeiro que a polícia te joga lá pra dentro. Tem que ficar lá, porque senão os caras gospem, atiram coisa. O polícia fala, vem pra cá. Aí parecia que eu era jogador, cara. Eu tava ali atrás do banco, os caras ficam sentados de pé. Não tem jeito, Eles cara. são muito gentis, viu? Para encerrar essa história do Palmeiras, vamos ouvir o Abel Ferreira, afinal de contas ele teve muito mérito, né? Não, ele deu até a camisa dele ontem. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Verdão que venceu por 2-0 o Al-Ahly e agora enfrenta a Inter Miami, o time do Messi e do Luis Suárez. Para acrescentar aqui nesse vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias atualizadas do Verdão, começando aqui pela próxima partida contra a Inter Miami. Árbitro da final da Copa do Mundo de 2022 apita Palmeiras e Inter Miami. Então tá aí o árbitro que apitou a final de 2022, vai apitar aí a partida contra a Inter Miami, o time do Palmeiras aí que venceu o Al-Ahly. Trazer mais uma matéria, Abel atinge novo feito histórico pelo Palmeiras durante o Mundial. Então Abel Ferreira aí, que vem fazendo história no Verdão, cada ano conquistando, esse ano aí já tem aí um novo feito histórico pelo Palmeiras. E para a gente fechar o nosso giro de notícias, trazer mais uma notícia aí, ó, Abel presenteia torcedor e lamenta chances perdidas contra o Al-Ahly. Após a partida, o Abel Ferreira tirou a sua blusa e jogou para um torcedor que saiu feliz da vida. E o Abel Ferreira também falando aí sobre as chances perdidas do Palmeiras. Essas são as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.